Oi, gente, muito boa tarde. Globo Esporte no ar. E por falar em desempenho, um dos problemas atuais do São Paulo está na queda do rendimento do time do Zubeldia. A comparação é a seguinte: 22ª rodada do Brasileirão, São Paulo estava na 5ª posição, brigando por título e empatado com o Palmeiras no G4. Só a 5 pontos do líder Botafogo. Agora, 7 rodadas depois, essa diferença subiu para 13 pontos, com o tricolor a 4 de distância do G4. Na hora mais importante da temporada, parece que acabou o fôlego por lá. Na reta final, nos últimos jogos do campeonato, o São Paulo parece que se perdeu, que se rendeu. A gente tem que ter ambição, tem que ter bem claro o que a gente quer para o próximo ano. Temos que ganhar a maior parte dos jogos para tentar classificar o time para uma Libertadores. As Copas eram um sonho da temporada, mas os últimos confrontos deste Brasileirão são, ao mesmo tempo, o começo de 2025. Estamos fazendo todo o esforço e vamos fazer até o fim do campeonato para poder classificar para a Libertadores. Mas não vai ser fácil. Eu acho que tem um pouco a ver com o desgaste e algumas ideias do seu treinador. Para mim, o Zubeldia ainda merece crédito, a torcida ainda confia no seu trabalho, mas é um São Paulo que tem muita dificuldade quando pega um adversário fechadinho. E essa queda no desempenho parece ter mexido também com os ânimos de Zubeldia. Desde a eliminação para o Botafogo na Libertadores, o treinador, conhecido pela energia na coletiva pós-jogo, agora parece ter adotado uma postura mais pés no chão. O que tiver que corrigir, vamos corrigir internamente. Mas também está claro que vai ser muito difícil até o fim do campeonato. Vai ser muito difícil, muito difícil. Mais do que criticar jogadores, é a postura que chama a atenção. São Paulo é muito grande para jogar de uma maneira tão pequena. Sinto que as críticas vêm agora que caímos nas quartas de final e não pela forma como isso aconteceu. Se as críticas são direcionadas a mim, tá perfeito, sem nenhum problema. O São Paulino tem se incomodado e muito com o time nas partidas fora de casa. E dos 9 jogos que restam no ano, 5 serão como visitante. Nessa condição, o aproveitamento é de apenas 35% dos pontos. E é por isso que eu questiono muito as ideias do Zubeldia. O São Paulo pode ser mais ofensivo fora de casa e tem condições para isso. É o posicionamento extremamente defensivo que irrita o torcedor. Acho que está claro que precisamos melhorar, que precisamos corrigir algumas coisas. É claro que de jogo para jogo precisamos corrigir, melhorar e não há muito mistério nisso. Bom, o São Paulo já sabe o que fazer. Agora resta fazer. E como vai aproveitar também essa data FIFA, o São Paulo por aí, Edu? Tudo bem, Mari? Como é que você está? Boa tarde a todos no estúdio, ao Fã de Esportes. A situação é a seguinte: se já havia um desgaste detectado na semana passada com o técnico Zubeldia por parte do departamento de futebol, obviamente esse desgaste aumentou com uma derrota que não era planejada contra o Cuiabá, que deixou o São Paulo 4 pontos do 4º colocado e correndo risco sim, porque tem ali no seu encalço equipes como Internacional com um jogo a menos, Bahia, Cruzeiro, todos querendo tirar o São Paulo desta zona de classificação por enquanto para pré-Libertadores. Mas o trabalho vai seguir. Eu conversei bastante com o presidente Júlio Casares na sexta-feira numa visita que eu fiz ao CT de Cotia, mesmo sendo antes da derrota para o Cuiabá, ele garantiu que primeiro, o trabalho do Zubeldia continua até o final do ano, são mais 9 partidas, e aí vai depender muito de classificação ou não para a Libertadores. Será feita uma reavaliação, não só do Zubeldia, de jogadores, aqueles que ficam sem contrato, como Luiz Gustavo, Rafinha, outros que estão emprestados, para que se defina qual será o padrão que o São Paulo vai adotar para 2025. Com Libertadores é uma situação, sem Libertadores é uma situação completamente diferente, e mesmo com Libertadores, a austeridade será um ponto marcante na gestão financeira do São Paulo no ano que vem, muito por esse acordo que está sendo fechado com a Galápagos, um fundo de investimento que vai propor ali regras de gastos moderados para o futebol do São Paulo. Dito toda esta situação, o Zubeldia se reapresenta amanhã à tarde, juntamente com todo o elenco, para começar a preparação para o jogo contra o Vasco da Gama. Quarta-feira que vem, o Morumbi está sendo ocupado por shows do cantor Bruno Mars, então o gramado será reformado após essa série de shows. O jogo acontece em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. O Wellington, Caleri e também Alan Franco retornam. Arboleda e André Silva estão fora. Os 3 da seleção não devem chegar a tempo.
Ferrarese, Bobadilla e Jamal Lewis. E tem uma situação que é muito otimista. A de Ferreirinha. Ele está juntamente com os atletas machucados, abrindo mão da folga, trabalhando fisicamente aqui no CT para conseguir aprimorar sua forma física, ficar 100% depois de quase 2 meses, ser uma peça ofensiva do técnico Zubeldia para essas últimas 9 rodadas, começando o jogo da próxima quarta-feira, companheiros. Essa disputa por vaga na Libertadores, nas competições continentais, essa disputa promete ser muito grande também nessa fase final da competição. O Cuiabá, antes do jogo de sábado contra o São Paulo, havia em 10 partidas vencido quantas? Questionário para você. 1-0. Uma em 10. Há 4 jogos não marcava. Fez 2 no São Paulo. Vitória, então. O primeiro aos 2 minutos de jogo. Quanto mais se perde, mais próxima próxima vitória. Diego Carpini Lugano. Não, assim, realmente, assim como a fortaleza do Palmeiras nos últimos anos tem sido a consistência tática, emocional, mental, assim, a deficiência do São Paulo tem sido justamente se motivar, se movimentar diante dos jogos. Com certeza, se fosse um mata-mata, jogo decisivo, jogo grande, o desempenho de São Paulo teria sido muito melhor, muito maior. Mas realmente algo interno do São Paulo que nesse tipo de jogo não consegue. Vê se você concorda comigo. Campeonato Brasileiro, tirando Botafogo, Palmeiras e Flamengo, todo mundo é mais ou menos igual. Se você não se prepara direito para um jogo, caixa prego. Mas aí que está, a preparação é a mesma, o assunto é assim, de novo, é estímulo mental, é estimular, é emocional, e São Paulo, por algum motivo, que eu não sei, se eu soubesse, eu falaria para o presidente, para o treinador, ajudaria. Antes da eliminação do Botafogo já tinha essa postura do São Paulo? Tem alguma coisa a ver com a eliminação? Não, com o Botafogo no Morumbi, atropelou, contra o Mineiro, Copa Brasil, o clássico com Corinthians, Palmeiras, São Paulo é diferente, com Flamengo. Mas este tipo Mas de se não tiver a mobilização total... se não tiver mobilização total da torcida, para jogos talvez menores, como se mobiliza para jogos internamente, por algum motivo que eu não sei. Sim. Se eu soubesse, eu ligo para o presidente, ligo para o treinador, ligo para o Caleri, façam isso, eu não sei. Mas São Paulo não consegue. É o grande defeito, eu acho, dos últimos anos, né? A coisa da preparação, da importância da preparação. Fábio Santos, que já jogou várias vezes em Cuiabá. Nesse mesmo gramado, com temperatura semelhante, estava quase 40 graus, jogo às 7 da noite. Como é que é jogar lá? Primeiro que é difícil, só um detalhe de São Paulo, a impressão que eu tive depois desses dois jogos, depois da eliminação, parece que o time ainda não reagiu realmente, sentiu demais a eliminação nesse sentido. Mas jogar em Cuiabá, para mim, sempre foi muito difícil, pelo calor, pelo gramado, e fica pior ainda quando você toma um gol cedo, porque aí o time retranca de um jeito e tudo isso já... Cara com linha de 5, já faz muito mais força. Armário. O Bruno Alves, que teu parceiro, fez um gol de bike. Grande jogador, grande profissional, grande pessoa, estou feliz por ele. Por esse gol e... Eu digo isso porque, nesse contexto, o Zubeldia escalou um time com o Rafinha, com o Wellington Rato, com o Luiz Gustavo, com o Luciano. São jogadores adequados para esse tipo de jogo? Que opção tinha? Opções tinha. Eu vou falar o banco. Tinha molecada. Não tinha tanta opção. Tinha. Você tinha o Igor Vinícius, você tinha o Santi Longo, que foi contratado agora. Se foi contratado, não pode jogar. Que é um volante mais leve, mais jovem. Você tinha o William Gomes, que entrou no final do jogo, até fez alguma coisinha. Não, tudo bem. Sempre... nesse contexto climático difícil. O 4-2-4 do Zubeldia não está rolando. Não, mas faz tempo que não está rolando. E isso é a única coisa que eu... Os últimos 10 jogos do aproveitamento do São Paulo é abaixo de 40%. Eu acho assim, eu sempre falo, né? O sistema quem faz são os jogadores, né? E na hora que, assim, humildemente de fora, né? Uma crítica, senão, sei lá, uma visão de que machucou Paulo Maia e Alisson, que eram volantes. Eu não falo estilo, eu sou mineiro, porque seria uma aberração. Mas dinâmicos, né, que ocupam muito espaço. Ni Luis Gustavo, ni Bobadilla, que são técnicos, têm essa ocupação de espaço, têm essa dinâmica. Então, o meio-campo de São Paulo fica vazio, fica com falta de pegada. Então, esse 4-2-4 não funciona. Eu sempre achei que tem que trazer mais um volante, se fazer forte nesse setor do campo, que é o principal. E depois, obviamente...
Quem viabilizou o 4-2-4 por um período, não foi um período longo, foi o Ferreirinha. Depois que ele se machucou, o São Paulo não andou mais. Não, mas aí que está, André, eu não estou de acordo com você. Não depende dos pontas. Os pontinhas são sempre igual. Depende dos volantes que ocupam esse espaço. Né? Rápida parada no Resenha da Rodada Fora Esporte pra gente, depois do break, eleger... E hoje, jogo de cartas marcadas. Já vi os Fábios aqui se combinando aqui. O rei da rodada, a gente volta já, Fora Esporte. Bom, falando em circular, será que o São Paulo vai dar linha para a Subeldía? Que assunto é esse que está dominando? Nos circuitos internos, eu não frequento, obviamente, então eu só fico sabendo, não é das conversas. Tem muita gente já questionando os métodos, a maneira como muitas vezes ele se apresenta, a forma com que ele é várias vezes expulso, não está à beira do gramado. Muita coisa pesando, principalmente esse último resultado diante do Cuiabá. Aliás, dois resultados ruins. Perdeu 2 vezes para o Cuiabá nesta edição do Brasileiro. Sgarbi, eu começo com você. Isso aí tem fundamento? É mais papo de rede social? O que tem de verdade? Eu tô achando muito estranho. Primeiro que é claro que o Zubeldia comete alguns erros, isso é um fato, em escalação, em demorar para mexer muitas vezes. Como todos, né? Como todos os treinadores, claro. Só que são erros que, em certo momento, incomodam o torcedor. Na eliminação da Copa do Brasil, foi claro, assim, não mexeu no time. São Paulo tomou gol no último lance contra o Atlético Mineiro, com chance reais de classificar. São Paulo jogava mais bola naquele momento que o Galo, no meu ponto de vista. Comete erros, ponto. No meu ponto de vista, mais uma vez, seria um erro gigantesco da diretoria e do São Paulo, no modo geral, mandar o cara embora. É um cara que já está adaptado, que caiu nas graças da torcida muitas vezes por conta desse perfil enérgico dele. Melhorou também o comportamento, né? Não está mais tomando tantos cartões como vinha tomando, enfim. É um cara que já mostrou, em certo momento, ser um bom treinador, fez São Paulo jogar bola no momento de crise. Só que eu comecei meu comentário falando que eu acho muito estranho. Por quê? Porque todo momento sai notícia na imprensa de que, se o Boca Juniors vier, o São Paulo não vai dificultar uma liberação do Zubeldia. A diretoria está incomodada com o Zubeldia. Então, se eu fosse diretor de São Paulo, acaba com isso. Para de dar essas letrinhas, assim, para a imprensa no modo geral, que eu não sei quem é, tá? Não estou nomeando aqui presidente, diretor. Mas está acontecendo. Então, mas está acontecendo, porque toda semana sai uma notícia em algum jornalista, diretoria do São Paulo pretende liberar o Zubeldia, a diretoria está infeliz com o Zubeldia. É ruim para o próprio treinador. Imagina você estar no seu trabalho, fazendo lá o dia a dia, enfim, treinando tudo, tem seus erros, só que toda semana vai sair uma notícia. Zubeldia pode sair de São Paulo. A diretoria está insatisfeita com o Zubeldia. E você ali no dia a dia com o seu diretor, com o seu chefe. Então, para mim, está errado a forma que vem sendo conduzida. Mais uma vez, para mim seria um erro gigantesco perder o cara, mas precisa corrigir esses erros que vem cometendo. Chico, são 37 jogos comandados por ele, 18 vitórias, são 10 empates e 9 derrotas até agora. Então, a gente vê o Zubeldia como um cara que chegou e tinha muita empolgação. A torcida, aliás, do São Paulo deu espetáculo durante o ano inteiro, sempre com públicos altíssimos. E vale lembrar que o São Paulo acreditou na Copa do Brasil, na Libertadores também, e agora no Campeonato Brasileiro talvez esteja sentindo os efeitos de ter saído das outras competições. Com certeza, a expectativa era essa. E eu fico cada vez mais convencido de que para você interromper um trabalho, você tem que ter bons motivos para isso, né? Qual seria o motivo principal para você interromper o trabalho do Zubeldia? Porque ele foi eliminado? Bom, muita gente foi. E o trabalho do dia a dia? E uma perspectiva que daqui a pouco, né, para o ano que vem, daqui a pouco uma pré-temporada, com reforços que ele indique. O São Paulo tem um bom elenco, sabidamente. Não pode colher mais frutos do que interromper agora mais uma vez e começar um novo trabalho, num final de temporada. E aí depois, quando começa, tem problema no Paulista, já demite de novo. A gente vive uma farra de multas rescisórias por demissões de técnicos. E eu concordo com o Sgarbi. Eu acho muito curioso, Renata, que a imprensa ela é mal vista, muitas vezes por quem está no meio do futebol, por dirigentes, por jogadores. Mas como é curioso, como é interessante quando a imprensa é utilizada por eles também, para passar recados. E eu não estou aqui julgando o jornalista, porque se eu recebo uma informação de dentro do clube, de alguém que vaza de dentro do clube, a gente não está satisfeito com o trabalho, é óbvio que eu vou publicar. Porque eu tenho a fonte mais fidedigna possível, o cara está lá dentro e não avaliza o trabalho do técnico, é óbvio que eu vou revelar. Só que isso, muitas vezes, é interesse de quem está lá dentro, utilizando a imprensa para que a sua mensagem seja enviada. Que curioso, né? Nesse caso, a imprensa ela é usada, ela é bem utilizada, ela é interessante para quem trabalha no futebol. Em outros momentos, a imprensa não serve para nada. Mas nesse momento está muito claro que quem está dentro do São Paulo está usando a imprensa para passar uma mensagem de instabilidade.
E o Zubeldia não tem respaldo. Porque essas notícias começam a sair, não vem o diretor, não vem o presidente do clube dizer, gente, o trabalho vai acontecer, vai continuar, ele é o nosso treinador. Isso não acontece. Quando isso não acontece, aí fica aquele barulhinho. O Casares não falou algo nesse sentido aí, de fritura. O Casares falou algo nesse sentido. Garantindo? Não, mas não tem como você garantir, né? Ninguém garante treinador em lugar nenhum. Mas acho que o Casares... O Tite não deu uma coletiva recentemente falando... Mas qual seria o motivo? Tô mentindo? O Tite falou na coletiva, falou, eu me sinto respaldado. Ele te disse, não a diretoria respaldou. Ele que achava que estava... O Júlio Casares, eu vi um vídeo aleatório aí na internet, eu não sei aonde que eu vi, ele falando, não tem fritura aqui no São Paulo. Mas ele fez isso com o Carpini também, no dia seguinte demitiu. Não, sim, mas aí é outro... Por isso que... E outra coisa, o Tite falou isso ganhando e foi demitido mesmo assim. Ganhou do Atlético Paranaense, um gol no finalzinho do Gerson, e foi demitido da mesma maneira. Então não era resultado, já era o processo. E aí, Ulisses, é a pergunta que eu te faço. O trabalho é bom do Zubeldia até agora para você? Do Zubeldia é bom. Eu acho que o Zubeldia chegou até onde ele conseguiu. Não foi ele que montou o time, ele chega no meio da temporada. É um cara que chegou muito bem, né? Você lembra que nós elogiamos ele aqui, né? Fazendo com que o time de São Paulo jogasse um futebol que até então não havia jogado. Enérgico. Jogou um pouco assim com o Dorival, né? Quando conquistou a Copa do Brasil. Então eu acho assim, cara, o dirigente do futebol brasileiro é isso aí. Sabe, não tem história, ele manda embora, ele contrata outro, faz mais dívida no clube. Ninguém se preocupa com o clube, com a instituição, né? Chega no cara, conversa, você está sendo muito expulso, você tem que se adequar ao sistema da arbitragem do futebol brasileiro, você é um cara que chegou aqui há pouco, não é mesmo? Nós vamos te apoiar. Agora, você imagina, eu concordo com o Chico, se lança ao ar as coisas, se usa a imprensa para fazer o fogo, para meter fogo na panela de pressão do cara para explodir, para o cara vazar. Entendeu? Então usa-se a imprensa. Eu discordo completamente com a demissão do Zubeldia. Eu acho que o ano que vem será um ano para o Zubeldia mostrar realmente o seu trabalho. E não estão dando essa oportunidade para ele. Ronaldão, você que está de fora, só observando, qual é a sua análise? Então, eu fiz uma anotação aqui no que o Chico falou e captei o que o Chico quis dizer. O quê? Eu captei, o Chico é malandro. Chico, você é Chiquito está cada vez mais solto. Você é malandrinho, Chiquito, porque ele uniu, no que você perguntou, ele uniu o quê? Os dirigentes, não foi? Ele uniu os dirigentes, por quê? Por quê? Porque tem a sombra, sabe de quem aí? Na frase do Chico, tem um sujeito oculto. Tem um sujeito Qual é o sujeito oculto? Vamos revelá-lo. Cuca. Cuca. Ixi, eu não falei Porque muita gente do São Paulo gosta do Cuca. Eu não falei E o Cuca está onde? Desempregado. Desempregado, livre. E o Zubeldia falaram que quem falou que o Zubeldia que o Boca Juniors tinha interesse no Zubeldia? Saiu daqui, porque de lá não saiu. É porque eu fui até revisar isso nas notícias da Argentina. Ele não é nem de longe a primeira opção. Então, tá vendo? E o que fizeram? O Zubeldia vai pro Boca Juniors. Os caras daqui já empurraram para abrir espaço para o Cuca. Quando saiu a notícia, eu pensei que até fosse o Zubeldia querendo valorizar um pouco o passe. E o Chico matou a pau, só para finalizar, Chico. Diga, eu vou dar razão para você pelo seguinte, porque o trabalho do Zubeldia não é só ser expulso, não, é dentro também de São Paulo, ele causa ali umas rusgas, porque ele é uma mala. Aí pode ser. Ele é uma mala. O dia a dia, aí é outra história mesmo, mas é importante. Sim, mas ele não cumprimenta ninguém, ele passa lá, e vai embora. Vou fazer só uma perguntinha. Como não ia estar no Chico? Tá certo. Vou fazer só uma perguntinha. O Rogério Ceni vai continuar no Bahia? Essa aí já não estava no... Não, gente, se o Rogério Ceni voltar pro São Paulo, o Rogério não tem que aceitar, gente. Só uma pergunta. Aí não é nem o São Paulo. O Rogério já passou 2 vezes, não ficou. Eu acho que até pela carreira dele, pelo prestígio que ele adquiriu como técnico, é hora de novos ares. Porque eu te Se não ficar no Bahia, né? Porque eu acho até que pode ficar. Porque analisando o trabalho do Zubeldia, foi o Zubeldia que perdeu um gol cara a cara contra o Atlético Mineiro em Minas? Não. Foi o Zubeldia que perdeu o pênalti durante o jogo contra o Botafogo, que perdeu o pênalti na decisão por pênalti? Também não. Ele levou o time até esse lugar. Ele levou o centroavante dele na cara do gol, no caso do Caleri, que tá péssimo, jogando nada. Não é mesmo? Tá precisando dormir. Entendeu? Tá precisando dar uma dormida. Descansar um pouco. Então, ele levou o cara até a cara do gol para fazer o gol. Se construiu um esquema tático para essa bola chegar. Não foi isso? E o cara fez o quê? Dentro da pequena área, ficou para fora. Entendeu? Não perdeu 2 vezes, não foi uma. Isso é futebol, gente. Não há garantia de acerto no futebol. Mas então... como é que você responsabiliza o técnico? Mas como é que você vai responsabilizar e mandar embora o técnico? Mas é sempre assim. Esse não é o processo normal do futebol brasileiro. Mas porque é errado.
nós temos que ser contra isso. Ulisses, ele é tem errado. responsabilidade em algumas questões, como em escalações, em mexidas. Como o Caleri tem, só que eu como o Lucas concordo tem, como outros tantos exatamente. têm, pronto. E mudar o treinador. Pra mim, a demitir todo diretoria mundo. acertou muito agora nesse fundo que vai abaixar a dívida do São Paulo, enfim. Calma, Por um momento que o deixa São Paulo. acontecer, garoto. Não, mas é um acerto, é um movimento para acertar. Então eu vou abrir mas o é um jogo. momento para mudar. O dia a cara. dia dele é ruim. Vamos falar pra vocês aqui. Eu não acho que seja ruim. São Paulo, Eu não acredito Sampaoli, nisso. assim, que o Não, Sampaoli é pior também- que o São Paulo. Estão falando que ele é Pior pior que o São Paulo. O dia a dia Não é, é Ronaldo, difícil. não é, Ronaldo. Não é. O que eu fiquei sabendo. tem que vazar eu mesmo. saber. mesmo, Eu não Ronaldo. posso falar que foi Aí uma tem que maçaneta vazar que me mesmo, falou, Ronaldo. porque aí o cara lá de dentro não pode falar. Que Falou isso, que o dia a dia do cara é muito difícil. Então aí, Que porque é um isso? cara mais maleável, o Cuca, sabe, Lembra com quando a gente jogadores. entrevistou o Muricy Ramalho? Bom, era um outro momento também, em termos até de competições, perspectivas, mas me pareceu que ele elogiou bastante o Subeldía. Tudo bem que pode ser aquele papo, mas o Muricy é um cara muito É tipo transparente. adeus, né? Você foi muito bem, muito obrigado. Você serviu muito bem, muito obrigado. Obrigado. Agora, o Everton Guimarães também Muito está de obrigado. olho nessa questão, porque o Subeldía é um cara que ele chega chegando, ele comemora com o time, ele tem uma presença ali quando a partida está acontecendo. Agora, os resultados não aparecendo, os questionamentos chegam, Everton. Hoje era dia do pijama, é? Então, Renata, boa tarde a todos. Eu sou obrigado a concordar com o Ulisses, que é difícil, né? Concordar com o Ulisses é algo raríssimo, sui generis. Mas vamos lá. Porque é o seguinte, perda de pênalti contra o Botafogo, os gols perdidos, até contra o Atlético mesmo, né? Isso aí, tem treinador que se escora muito na questão da tomada de decisão. Nada pode ser mais chato do que esse papo de não há tomada de decisão. Aí eu tiro a responsabilidade das minhas costas, que sou treinador, empurro para as costas dos jogadores. Entretanto, o São Paulo é um time que produz. Se produz por causa do Zubeldia. Então, de fato, o Ulisses tem razão quando ele diz que os jogadores perdem os gols na cara, os jogadores perdem pênaltis, os jogadores refugam nas cobranças de pênaltis. A culpa não pode ser do Zubeldia. A questão do dia a dia, do comportamento dele dentro do clube, eu sinceramente não sei, portanto eu não posso falar. Eu acho que pior que o Sampaoli não existe. Não existe. O Sampaoli é um problema grave dentro de qualquer clube por onde ele passa. Aqui no Atlético falam horrores sobre ele, eu sei que por onde ele passou no Brasil falam a mesma coisa. Agora o Zubeldia eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas como treinador, o Campeonato Brasileiro, a campanha do São Paulo, Renata, na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, é algo absolutamente normal, esperado. O São Paulo não tem mais condição que o Botafogo, o São Paulo não tem mais condição, estou dizendo de estar lá na ponta, como o Botafogo está, não tem. Do que o próprio Flamengo até, o Flamengo está acima do São Paulo aqui, o São Paulo está com 47, São Paulo com 47, o Flamengo com 51. E o Flamengo tem um elenco muito superior. E é uma diferença muito curta, então pera lá. Eu não vejo nenhuma questão frutífera para mandar o Zubeldia embora e trazer quem? Para recomeçar um trabalho? Para mim, uma bobagem falar em demissão.